Meus caros, nós tivemos aí, nessa semana, além de todos os fatos dentro do Brasil, um evento que aconteceu na América Latina, mais precisamente em Buenos Aires, que foi muito relevante. E o que aconteceu foi o Foro Madrid, tá? E para entender um pouco mais sobre o Foro Madrid e nos contar como foi, eu trarei aqui agora um convidado mais do que especial que esteve lá e vai nos falar um pouco sobre o que aconteceu. Eu quero convidar aqui o nosso querido Ernesto Araújo. Bom dia, ministro. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo bom? Uma alegria estar contigo aqui de novo, com o teu público aqui. Peço só desculpas aqui pelo improvisado do setting aqui. Que isso? Porque eu estou aqui no hotel ainda em Buenos Aires, mas com muita alegria aqui com você. Tá bom. Meu caro, primeiro, agradecer, né, a disposição do senhor. O senhor está aí, né, praticamente saindo de Buenos Aires, né, tirou um tempinho para falar conosco. E eu queria começar falando, né, sobre o que é o Foro Madrid. Talvez as pessoas podem até fazer alguma ligação com o nome por conta do que nós temos aí, né, do Foro de São Paulo, mas para entender um pouco mais, né, como surgiu o Foro de Madrid, quais são as bases dele, né, e como também foi, né, esse evento de 2 dias em Buenos Aires. Perfeito, Paulo. Então, um pouquinho do histórico. O Foro Madrid, ele surge em 2021, como uma iniciativa do Partido Vox, da Espanha. O Partido Vox é o partido da direita autêntica, direita conservadora, direita raiz, né? Como você queira chamar a direita de verdade, né? Na Espanha. Lá eles têm uma esquerda, como todo lugar tem, que manda, e você tem uma direita que é, no fundo, uma esquerda com outro nome, né? Que é se tornou isso, né? É o PP, o Partido Popular. Era uma direitinha no tempo do Aznar, mas virou parte aí do sistema globalista e tal, no fundo, indistinta da esquerda, com as mesmas pautas de Agenda 2030 e tudo isso. Enfim, então o Partido Vox é o partido de verdade, partido novo, há poucos anos, e eles começaram a prestar muita atenção na América Latina, né? Vários contatos, claro, devido sobretudo aos contatos muito profundos que a Espanha tem não a Espanha em termos de governo, né? Mas que existem entre Espanha e América Latina, muita gente conhece, muita gente dos países latinos mora em Madrid, etc. Então, eles têm uma fundação, que é a Fundação de Censo, cada partido lá tem uma fundação, que é muito boa. Eles me convidaram há um ano já, eu sou conselheiro internacional da Fundação de Censo, mas nessa época ainda não era. Eles, então, começaram a armar uma rede de contatos com direitas conservadoras na América Latina. Estados Unidos também um pouco, Europa também um pouco, mas sobretudo com a América Latina. Eles começaram a identificar muito bem quem era quem, né? Quem eram as direitas verdadeiras, quem eram as direitas dentro do sistema, etc. A partir de tudo que eles viam na Venezuela, tudo que eles viam em Cuba, obviamente, e tal. E decidiram, então, olha, vamos fazer uma carta com determinados princípios para, digamos, balizar uma nova associação, uma nova entidade, digamos, para reunir essas direitas autênticas fundamentalmente da Espanha e da América Latina, ou melhor dizendo, da Iberosfera, que é um termo que eles gostam de usar, porque aí com Iberosfera você inclui tudo isso, inclui Portugal também, embora Portugal não seja muito ativo nesse grupo. Mas, enfim, então lançaram a Carta Madrid, que eu assinei, centenas de pessoas assinaram, talvez milhares já, personalidade de todos os matizes, do ponto de vista assim, de todos os matizes não, mas de todos os setores, né, políticos, a maioria são políticos. Vamos ver aqui, pessoal, vou aguardar um pouquinho. Acho que voltou, ministro. Voltou, né? Voltou. Desculpa, é que a conexão aqui no hotel não está tão boa. Mas, enfim, eu gosto de história, né? Então vou contar a história, né? Vou tentar acelerar aqui a história do Foro Madrid. Então, a Carta de Madrid, com basicamente políticos, mas também outras pessoas, enfim, não sou político, me convidaram para assinar. Foi logo depois que eu tinha deixado o governo, comecei a conversar com eles. E depois disso, então, falei, vamos transformar isso numa entidade permanente, não só numa carta. Deram esse nome Foro Madrid. Por que Foro Madrid? Eu acho que eles tinham entendido o que é o Foro de São Paulo na América Latina, a importância do Foro de São Paulo como, eu já chamei a nave-mãe do narcossocialismo na América Latina, né? E, olha, precisamos de uma entidade não análoga, né, mas que combate o Foro de São Paulo na América Latina, né?
E então resolveram usar esse nome de foro e com o nome de uma cidade, que é Madrid, claro, que são os espanhóis que bolaram tudo isso e tal, e querem fazer realmente de Madrid o sinônimo de um centro de pensamento de direita, conservador. Então surge o Foro Madrid e a partir de 2022 começaram a fazer reuniões anuais na América Latina. Então fizeram a primeira, eu participei de todas, com muito orgulho, a primeira em Bogotá, em 2022, 2023 foi em Lima, Peru, e agora essa é a terceira em Buenos Aires. E cada vez com mais... não sei se eu estou online. Não, tá sim, estamos ouvindo. Deu uma travadinha no vídeo, mas estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Então, como nós vimos, né, o ministro falando a importância, né, da criação do Foro Madrid, e até um ponto que eu ia comentar com ele, como cada vez mais, né, a Espanha, que foi um dos epicentros, né, de vários movimentos da esquerda nas últimas décadas, agora também começa, né, um movimento mais à direita também lá. O ministro caiu aqui. Vamos aguardar ele voltar, pessoal, e aí a gente vai conversando já novamente. Vou aguardar um pouquinho aqui para ver se ele consegue voltar. Tá de volta já. Vamos lá. Voltou, ministro. Oi, Paulo. Eu tentei voltar aqui agora com o sinal do celular. Eu estava com o sinal do Wi-Fi do hotel. Talvez melhor agora. Tá bem melhor. Tá melhor? Ah, que bom. Que bom. Então falei então, primeiro uma carta, depois a fundação de uma entidade, e aí 3 reuniões anuais já realizadas, além de reuniões que eles fazem em Madrid, que aí eles chamam de Cumbre de la Iberosfera, essa que também já participei, mas na América Latina eles fazem uma reunião anual, e como eu disse, está crescendo cada ano em termos de atenção, em termos de visibilidade. O Foro Madrid, claro, não tem uma estrutura assim fechada, não tem presidente, não tem secretário, e não é, por exemplo, o Foro de São Paulo é fundamentalmente um agrupamento de partidos políticos, né, e de entidades políticas. Então, os partidos de esquerda, FARC, né, esse pessoal, essa gente boa toda aí. E o Foro Madrid, como tudo que é, né, da direita conservadora, é mais livre, né? E é mais no nível do indivíduo. Então, são pessoas que participam, tá? Nenhum partido é membro do Foro Madrid, embora, claro, o Vox tenha essa condição de exercer a inspiração, mas não é uma congregação de partidos, é uma congregação de pessoas com muita capacidade de iniciativa, mas sem aquela coisa de comunista, né? O programa do ano, o que vai afinal, né? É diferente. Mas, muito rapidamente, o que me impressiona sempre no Foro Madrid é o seguinte: eles têm uma noção, digamos, da política clássica, né, da luta pelo poder, né, mas eles têm algo muito além disso. Eles têm uma noção da presença de todo um jogo geopolítico global na América Latina, né, Rússia, China, Irã, esse tipo de influências e atores cada vez mais destrutivos, e eles têm uma noção perfeita da guerra cultural, tá? Chamando assim. Então, você vai num evento Foro Madrid, o correlacionado, você vai ter, então, alguém falando de como é que está a luta política na Colômbia, quem é quem, né? Um parlamentar colombiano falando da luta parlamentar contra os abusos do Petro, etc. E você vai ter alguém falando de transhumanismo, tá? Olha só como é que a própria essência do ser humano está sendo destruída por uma combinação aí de má utilização da inteligência artificial, uma visão incorreta do ser humano, etc. Ontem, por exemplo, teve um painel sensacional com o Benegas Lynch, que é um grande economista e pensador argentino, que é a grande inspiração, digamos, é o Olavo do Milei, né? É um pensador, né? Eu acho que tem um nível equivalente ao do Olavo, então é muita coisa, né, para a gente dizer. E num painel assim que era sobre, digamos, relações internacionais dessa Argentina, do Milei, o Benegas Lynch começou falando, pena que ele não estava lá presencialmente, estava por vir, mas ele começou falando da questão do materialismo, de como o materialismo destrói o ser humano, de como a visão de que o ser humano é apenas um agregado de moléculas é incompatível com a liberdade, incompatível com a justiça. A base da justiça e da liberdade, né? Não é o que ele falou, vou interpretar aqui, a base mesmo da justiça e da liberdade não é a Constituição, tem algo atrás de uma Constituição, né? Que é uma concepção de ser humano, né? De um ser humano livre, né? Então, eu falo, os materialistas, o que eles começam negando? O livre-arbítrio. Eles acham que tudo é determinado por uma agregação de moléculas. Então, se o ser humano é isso, como é que você vai querer ter uma sociedade livre, um sistema político livre, certo? Então, para dar um exemplo da profundidade, da diversidade do que o Foro Madrid faz, né? E esse ano, eu acho que ele ganha uma grande repercussão, maior do que anteriormente, com a presença do Javier Milei. Milei foi signatário da Carta de Madrid lá atrás, quando começou o projeto. Hoje, vice-presidente do Milei, que é a Victoria Villarruel, que eu conheço, já conversei muito com ela
é uma excelente pessoa, conservadora. Mais conhecida como cosplay da Bruna Torlai, diga-se de passagem, né, meu caro? Pois é. Então, mas é uma pessoa conservadora, católica, né? Enfim, ela participou sempre das reuniões do Foro Madrid, sempre, né? O Foro Madrid apoiou o Milei. Nós viemos aqui, eu e outras pessoas da Espanha, nós viemos no primeiro turno da eleição argentina do ano passado, né? Voltamos no segundo turno e voltamos para a posse do Milei, né? Mas aquilo que a gente pôde, a gente trabalhou pela vitória do Milei, e graças a Deus isso aconteceu. Então essa vitória tem um dedinho aí do Foro Madrid, claro, Milei, todo o processo, mas foi uma vitória do Foro Madrid, de certa forma, né? Acho que a gente pode interpretar dessa maneira. Como eu disse, assim, não é uma membresia formal, como no caso do Foro de São Paulo, nada parecido. Mas eu acho que, de certa forma, o Milei com todo perdão, assim, claro, cada um é o seu partido, o seu projeto, mas o Milei, de certa forma, é o primeiro presidente do Foro Madrid, tá? E oxalá venham outros. Por exemplo, a Maria Fernanda Cabal, que é provavelmente a melhor política de direita na Colômbia, tem uma grande chance de ser presidente na próxima eleição, foi aluna do Olavo, fala sempre do Olavo. Inclusive, ministro, eu não sei se o senhor soube disso, eu entrei numa polêmica com ela e com o Gustavo Petro no Fogo Cruzado. Na época que estava tendo aquele golpe de Estado na Bolívia, o pessoal eu estava postando algumas informações sobre o Foro de São Paulo no Twitter, no X, e trazendo várias informações, e ela começou a republicar algumas das minhas postagens, e o pessoal do Petro pegou um post meu, alterou a mensagem, né, e a dela, e ali colocou como que ela estava apoiando um golpe de Estado, sendo que ela estava falando ao contrário. E aí o Gustavo Petro pegou esse print, né, que foi alterado, com a minha imagem e com o meu perfil, e começou a atacá-la. E aí o que apareceu de colombiano, falando que queria me pegar, que queria descobrir quem eu era, quem é esse cara, onde que ele tá. Foi. Eu entrei no Fogo Cruzado, né, com ela e com o Gustavo Petro aí, uma coisa que eu nunca imaginei. Que coisa, Paulo, que coisa. Não sabia, não. Mas, olha, mas isso mostra, então, você vê, o tipo de pessoa que participa. Agora, por exemplo, você mostrou esse livro do Nicolás Marques, ele e o Agustin Laje, também, né, que tem aquele excelente Laje, né, livro sobre guerra, batalha cultural, exatamente. Eu já tive com eles também nesse grande circuito aí, então tem intelectuais, tem... Aqui na Argentina você tem hoje uma profusão de iniciativas intelectuais muito interessantes, tá? De cada duas pessoas que você conhece, uma te fala, olha aqui meu instituto, dá um cartão, estou criando um instituto, não sei o quê, de direita, conservador e tal. Tá? Existe uma efervescência, assim, uma espécie de renascença da direita intelectual argentina. Eles têm uma base intelectual muito forte. Acho que isso é uma das razões pelas quais o Milei chegou ao poder, tá? Do jeito que chegou, um homem de ideias, tá? Né? Sim. Um homem de ideias. Então, tudo isso acho que está representado, e esteve representado ontem e anteontem no Foro Madrid, que agora então tem uma visibilidade enorme. Só para concluir aqui em termos dessa visibilidade, não sei se você reparou, nessa polêmica toda do X no Brasil, a gente lançou uma nota, um pronunciamento, como a gente chama, do Foro Madrid. Né? Sim, eu inclusive fiz um programa essa semana, lendo a carta, até li também a postagem que o senhor fez em inglês, né? Que bom, né, Paulo? Então, e imediatamente o Milei, porque a gente, né, publicou em português, espanhol e inglês. Imediatamente o Milei repostou e no dia seguinte o Elon Musk repostou, né, a versão em inglês da carta. Isso foi na segunda-feira, agora, se não me engano. Né? Então, de certa forma, o Foro Madrid começa a pautar um pouco o debate no bom sentido. Né? Então, para agregar só mais um exemplo, nos dias seguintes da eleição na Venezuela, lançamos uma nota, Foro Madrid, acho que 2 dias depois, falou, olha, ganhou o Edmundo Gonçalves. Edmundo Gonçalves é presidente eleito. Né? Esse é o resultado, não tem dúvida sobre o resultado. Né? Não vou dizer que foi por causa disso, mas 2 horas depois foi quando o governo americano, pela primeira vez, publicou acho que foi o porta-voz da Casa Branca, falou assim, está claro que o vencedor foi o Edmundo Gonçalves. Tá? Não vou dizer que foi determinante, mas... estamos dando uma pautada aí no debate. Isso é excelente. E, ministro, deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu acompanhei algumas coisas à distância, sem o X, né? Aqui no Brasil, oficialmente, fica mais difícil da gente conseguir fazer esse acompanhamento, mas eu pude notar que teve 2 temas que estiveram em voga, né, nas exposições.
Um era a situação do Brasil, eu até vou trazer depois aqui em uma das pautas, né, envolvendo, inclusive, o pedido hoje de boa parte da população brasileira, né, pela saída do senhor ministro Alexandre de Moraes, e outra também foi a questão da Venezuela, né, e é uma coisa que eu falei bastante aqui nas últimas 3, 4 semanas, desde quando surgiu a Vaza Toga, que a oposição brasileira ela tinha que estar atenta que esses dois temas eles estavam ligados, por mais que não parecesse, e parecia que a oposição estava perdendo uma oportunidade no Brasil de criar duas frentes de pressão importantes e que lá na frente elas iriam juntar-se. Eu pude perceber que nas palestras do Foro Madrid essa visão estava bem clara, né? Aí na direita latino-americana existia esse entendimento e os dois temas vieram à tona, correto? Corretíssimo, corretíssimo. Eu acho que foram realmente, em termos de situação concreta de países, os dois principais temas, né? Venezuela e Brasil, sem a menor dúvida, né? Sendo que no caso do Brasil, eu acho que esse evento ajudou muito a divulgar a situação real do Brasil, sobretudo por causa do seguinte: você sabe que tem mais ou menos 400 exilados brasileiros na Venezuela, na Argentina, né? Cerca de 400 pessoas que estão aqui como refugiados políticos, estão sendo sua natureza de refugiados políticos reconhecidas, né? São pessoas que perderam tudo pela perseguição judicial no Brasil, suas famílias, né, perderam tudo. Você sabe como é que é a perseguição hoje, né? A pessoa é condenada e a sua família é condenada junto, né? Uma coisa que só acontece em regime totalitário, né? Um dos princípios do Estado de Direito, né, democrático, não como se chama. O Estado de Direito é uma coisa só, né? Um dos princípios do Estado de Direito é o quê? A pena é da pessoa, né? Agora você criou a pena que se transmite para os filhos, de repente para os netos, para os tios, para o sobrinho, para o primo, né? Isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, 400 pessoas, mais ou menos, estão aqui exiladas e com condições muito precárias, todas elas com uma história muito brutal de tudo que sofreram na prisão. São pessoas que estiveram presas injustamente durante muitos meses, até mais de um ano, muitas delas, né? Pessoas que ficaram doentes na cadeia, sem ter condições de tratamento, pessoas que eram abusadas, né? Enfim, muitas histórias para contar. E muitos deles vieram ao foro, né? Isso foi exposto ao mundo, enfim, à região, no caso, através do Foro Madrid. As pessoas, eu sabia que no Brasil estava acontecendo certas coisas, mas não sabia que existia esse drama humano, né? Essa perseguição política, esses presos políticos, exilados políticos, né? Deu uma nova visibilidade. As pessoas, né, finalmente estão vendo o que está acontecendo no Brasil por causa do X, né? Agora estão vendo que existe, né, não apenas o X, existe, isso é a ponta do iceberg, né? Existe todo um drama humano, pessoas simples, pessoas trabalhadoras que estão sofrendo isso, né? E Venezuela, assim, uma grande esperança, por um lado, tudo que foi gerado com a eleição, por outro lado, aquela angústia, né? Parece perto, às vezes, parece tão longe, outras vezes, e o que se pode fazer, né? E eu acho que é o que está sendo feito, essa visibilidade. A Venezuela já tinha mais visibilidade do que o Brasil, agora acho que ambos estão tendo uma visibilidade crescente, né? Mas eu acho que você tem toda razão. A Venezuela está revelando várias coisas e criando uma rachadura na muralha de narrativas por aí, né? E isso precisa ser muito mais utilizado. Eu tenho dado sempre o exemplo de uma nota da ONU, pessoal de observação eleitoral da ONU, sobre a Venezuela, né? Essa questão lá do Conselho Eleitoral ou do Tribunal Superior lá da Venezuela declararem Maduro vencedor, etc. E a ONU falou assim: olha, isso aqui não vale nada. Essas entidades não têm imparcialidade, não têm independência. E disseram, por exemplo, olha, 20 dos 20 juízes do Tribunal Superior foram nomeados pelo próprio Maduro. A presidente do Tribunal Superior é uma pessoa que é do partido do Maduro, já exerceu mandato político pelo partido do Maduro, né? E assim por diante. O Conselho Eleitoral não tem nenhuma visibilidade. Olha, até tuitei sobre isso, né? Acho que as pessoas devem ter visto, porque o X ainda estava aí no ar. Vem cá, ONU, olha para o Brasil, né? Aplica esses mesmos critérios no Brasil. Suprema Corte, quem nomeou, não só quem nomeou, mas o comportamento, o histórico, né, das pessoas que foram nomeadas, o comportamento dessas pessoas, né, a parcialidade ou imparcialidade dessas pessoas, claro que é parcialidade, né, a falta de independência. A presidente da Suprema Corte venezuelana foi do partido do Maduro e foi deputada pelo partido do Maduro. Ora, Lula nomeou alguém de partido totalmente aliado ao seu, né, que já exerceu vários mandatos políticos, né, que a gente sabe quem é, por exemplo, né, para a Suprema Corte.
Então, o mundo está vendo que a Venezuela é uma democracia de fachada, né? Essa fachada venezuelana tem mais ou menos o mesmo desenho arquitetônico de tirania que a fachada do Brasil, né? Então, é o mesmo tipo de bicho, é o tipo de... Né? É preciso aproveitar isso, mostrar, olha, então, o mundo... Quem está ainda acreditando que o Brasil é uma democracia, que Lula é um democrata, que o sistema judicial está aí para proteger a democracia, qual é a diferença entre Brasil e Venezuela? Na Venezuela, vocês estão vendo, que é mais descarado, mas você olha aqui, a morfologia do sistema é a mesma, né? É a mesma. Exatamente. Então, isso precisaria ser muito, ter a atenção chamada para isso muito mais. Ministro, eu sei que nós não temos muito mais tempo, mas eu gostaria de fazer outra pergunta importante ao senhor. Tinham mais brasileiros nesse evento, né, principalmente representantes da classe política brasileira no evento? Não tinha, Paulo, não tinha. Além de mim, a única outra pessoa do Brasil é uma advogada que está trabalhando com esse tema da perseguição política, né, que fez uma apresentação que foi chave, inclusive, para essa caracterização da perseguição política no Brasil, tá? Mas mais ninguém. Isso é uma coisa que a gente fala e muitas vezes nós falamos aqui no PH Vox, e eu não combinei essa pergunta com o ministro, tá, pessoal, para deixar bem claro, porque eu bato muito na tecla que falta uma clareza sobre a importância das relações internacionais da geopolítica para a classe política brasileira. Por isso que muitas vezes nós estamos correndo atrás do próprio rabo. E isso não tem nada a ver com a questão de hoje, né? Hoje é um assunto importante, as pessoas sim têm todo o direito democrático e constitucional de se manifestar, de criticar, né, seja quem for, qualquer representante do governo. Agora, o que nós vemos é que um evento importante, onde nós estamos vendo um alinhamento de diversas forças de direita da Europa e do Brasil, da América Latina, nós não tínhamos representantes do Brasil, né? Nós tínhamos somente o ministro Ernesto Araújo, inclusive, né, que nem está mais na política, podemos dizer assim, necessariamente. E foi um evento que ninguém mais, ninguém menos, o próprio Javier Milei palestrou, que é o presidente da Argentina, né? Isso mostra o quão distante de um plano de médio e longo prazo a direita brasileira está, né? Quando eu falo a direita brasileira na classe política, ela está pensando somente em eleições, nas próximas eleições, e não num projeto de formação, de fundação de bases, né? Olha só, como o senhor trouxe aqui a história, o Foro Madrid tem 2 anos, vários pontos importantes foram alcançados, né? O senhor trouxe aqui alguns resultados disso. Nós não temos, eu cobrei isso daqui algumas semanas atrás, na questão da Venezuela. Vários documentos foram produzidos, não somente pelo Foro Madrid, outros agrupamentos também fizeram. O único representante, né, no caso, a única representante política que nós tivemos aqui no Brasil que assinou algo foi a deputada Bia Kicis. Né? E nós temos aí, segundo consta na época do período eleitoral, a maior bancada conservadora da história da nova república. E não há articulação, parece que não há diálogo. Isso é uma coisa que preocupa. Como que o senhor enxerga esse cenário, ministro? O senhor que foi chanceler do Brasil, né, cuidou das relações exteriores do Brasil e mais do que ninguém aqui sabe da importância que as relações internacionais têm para a política interna do Brasil. Porque a esquerda... a esquerda brasileira ela não produz nada, ela importa. Tanto o sistema bolivariano, que é importado dos regimes cubanos, venezuelanos, que nós estamos vendo, quanto pautas mais progressistas, né, aliada aí à nova esquerda, também são importadas de outros centros. E parece que não há essa visão clara da necessidade de se olhar para fora do Brasil e parar de olhar só para o próprio umbigo, né? Então, Paulo, isso é fundamental. A classe política brasileira, enfim, quem atua em política, infelizmente, não tem a visão da correlação profunda entre política interna e política externa. Tá? Eu acho que esse é um dos princípios básicos do mal que nós estamos sofrendo. Eu tentei quebrar essa lógica da separação entre política interna e política externa. Isso existia dentro do próprio governo Bolsonaro, porque quem estava ali também é oriundo de uma formação, seja militares, seja civis, que não pensam no mundo. Né? Eles acham assim, olha, a política é aqui dentro, né, do Brasil, e
A política externa, esse negócio aí que o Itamaraty faz, de vez em quando tem uma reunião lá na ONU, faz um discurso, faz uma nota, dizendo que está preocupado com não sei qual tema e fica por isso mesmo, e o negócio de política externa é só fazer comércio e a política interna está aqui, né? Eu tentei quebrar isso, né? Por quê? O que era o projeto? Né? Vamos livrar o Brasil da esquerda, do pesadelo da esquerda no Brasil. Da onde é oriundo esse pesadelo? Esse pesadelo foi sonhado ou foi pesado apenas pelo Lula e por suas pessoas? Claro que não, né? É oriundo de uma coordenação, no começo dos anos 90, Lula, Fidel Castro, que depois deu em Hugo Chávez, deu em Evo Morales, deu em Rafael Correa, com todo tipo de apoios recíprocos, não só e não predominantemente políticos, né? Mas, sobretudo, financeiros, né? De apoio concreto, recíproco, além da correlação com o crime organizado, que foi montada no seio do Foro de São Paulo, né? Essa correlação políticos, socialistas, corruptos, junto com narcotraficantes, junto com terroristas. Isso é o Foro de São Paulo, né? Isso foi montado ali dentro. E isso é que gerou o poder da esquerda no Brasil. E se você olha para o mundo, né, eu dizia muito o seguinte, olha, nossa bandeira jamais será vermelha. Tá bem, você está pensando só na bandeira vermelha do PT, né? Se você não pensar na bandeira vermelha da China, né, a nossa bandeira será vermelha, a nossa bandeira está se tornando vermelha. Dentro do governo Bolsonaro, as pessoas, no máximo, viam a bandeira vermelha do PT, né? Mas não viam a bandeira vermelha da China, que está por trás, desde o começo, China e a Rússia de Putin, como você tem chamado tão bem a atenção, Paulo. São assim, não é que são observadores no Foro de São Paulo, são atores determinantes no Foro de São Paulo, né? Tem gente que fala do Foro de São Paulo, inclusive, estava aqui no evento, o pessoal que pensa estratégia, fala, na verdade, a América Latina é um apêndice do projeto Rússia, China e Irã, né? Não é assim que, está aqui e o Rússia, China e Irã estão lá e de vez em quando faz uma declaração, não. É um projeto. E do jeito que o comunista faz as coisas, né? Que é com implementação, com planejamento, com estratégia e tal. Então, no Brasil, infelizmente, não havia, nem na direita, a visão internacional, a visão de conjunto e a visão de que você não muda a política interna se você não mudar a política externa. Em nenhum país do mundo acontece isso. Nenhum país do mundo tem esse tipo de miopia, esse tipo de recusa de ver as coisas que existia no Brasil, inclusive dentro do governo Bolsonaro. Então, eu que tentava fazer, olha, vem cá, vamos ter uma... Falei isso de várias maneiras, né? Então, você não muda a política interna se você não mudar a política externa, né? Você não vai ter um país, Brasil, democrático, direitinho, se você tiver uma inserção internacional privilegiada com os totalitários. Você tem que ter com os democráticos, né? E isso era chamado de ideológico, entendeu? Isso recebe a pecha do ideológico, ninguém quer ser chamado de ideológico, né? E qual é o resultado? É o que está aí, né? Deu certo ou perderam o poder, né? Ou estão cada vez mais distantes do poder? Ou hoje você tem a esquerda e o projeto totalitário no Brasil muito mais forte do que em 2018. Por que será que foi isso, né? Uma das razões foi a falta de visão completa da direita sobre o fato de que política externa e política interna são, no fundo, a mesma coisa, são parte do mesmo, né, do mesmo sistema, né? As pessoas raciocinam sobre política externa como se fosse um esporte, um hobby, né? Um jogo, assim. Então, não, o negócio mesmo é política interna. De vez em quando, para se divertir, você vai lá pescar, aí você vai, né, jogar um dominó, né? Política externa não é dominó, gente, faz parte do jogo, né? E a esquerda sabe disso e joga dessa maneira. Então, eu acho que isso está refletido nessa ausência completa da classe política brasileira de direita no Foro de São Paulo, no Foro Madrid. A perda de oportunidades, né, que estão sendo geradas aí pela crise venezuelana e outras situações em relação a transformação que a gente precisa no Brasil. É triste ver isso. Acho que tem pessoas que têm essa noção, não sei por que não tem participado do Foro Madrid, pouquíssimas pessoas, mas tem algumas que têm essa noção internacional. Mas o nosso caldo de cultura é muito ruim, no sentido dessa percepção da relevância da política externa. Você vê, Milei, né? Milei chegou com uma visão de Argentina, né? E com uma visão de mundo. Então, a política externa do Milei totalmente casada com a sua política interna. Só, China, vamos vender. Quem quiser comprar, vende. Quem quiser comprar, compra. Quem quiser vender, vende. Mas não vamos, né, para poder vender para a China, ficar condicionando todas as nossas decisões à China, né? Queremos ser parte do mundo ocidental, queremos nos aproximar, né, dos Estados Unidos em termos de defesa, de combate ao terrorismo, OTAN, tudo isso. Estão fazendo isso, né?
E esse é um dos aspectos pelos quais o projeto Milei está dando certo, né? Tem a ver com isso também o repúdio que a vida intelectual, digamos, sofre no Brasil, inclusive na direita, né? Então, falei do Benegas Lynch, né? O grande intelectual argentino, né? Comparei aqui o Olavo, acho que é pertinente. Ele é realmente, o Milei segue ele, entende? Se inspira cotidianamente no que ele fala. É um senhor já de idade, mas enfim, está super produtivo, né? O governo Milei ele é muito inspirado pelo Benegas Lynch, por outros intelectuais, inclusive da novíssima geração, aí, como Agustín Laje e Nicolás Marques, né, tão importantes, né, em termos da guerra cultural. Então, no Brasil, o Olavo, né, coitado, ficou lá, né, isolado, durante o governo Bolsonaro, um tesouro de ideias, né, de percepções, de capacidade estratégica, de capacidade filosófica, né. Não, isso aí é ideológico, ala ideológica, ala olavista, né, fizeram de tudo para manter o presidente afastado do Olavo, né. Eu trabalhava no sentido contrário, eu e Felipe Martins, né, a gente trabalhava para, né, tentar aproximar o presidente do Olavo, e era difícil, né, vendiam, vamos falar sério, né, sobretudo os militares detestavam o Olavo, porque ele falava a verdade sobre os militares que estavam no governo, né? Então, detestavam o Olavo e faziam de tudo para que o presidente não tivesse nenhum contato com o Olavo. Então, como se diz em espanhol, né? E como les foi? Né? E como les foi? Como les resultou? Né? Qual foi o resultado disso? Né? Foi bom? Foi bom para continuar aquele projeto de transformação do Brasil? Não. Então, tá aí o Milei. Outro, assim, data vênia de quem precisa. Mas falamos da Vitória Villarruel, vice-presidente do Milei, né? Católica, pró-vida, conservadora, né? Totalmente identificada com as mesmas pautas do Milei. Quem era o vice-presidente do Bolsonaro? Né? Alguém identificado, grande parte, com o oposto, né, do que queria o presidente Bolsonaro, né, e que foi criando uma espécie de polo, foi tentando, pelo menos, criar uma espécie de polo de poder paralelo, né, e chinês. pelo mundo. Hein? E chinês, né? Obviamente, né, e chinês. Então foi criando, né, infelizmente, né, a relação Brasil-China tem muito a ver com a COSBAN, né, a Comissão Bilateral, que desde que foi criada, não foi do governo Bolsonaro, muito antes, foi criada com a presidência no Brasil do vice-presidente, né, então tinha esse papel, mas né, sempre trabalhou, remou no sentido oposto ao presidente Bolsonaro, né? E então isso, né, inclusive nessa questão de não, o mundo deixa lá, claro, deixa o mundo lá, porque o mundo está ficando cada vez mais chinês. Quem quer a China não quer que ninguém pense sobre a China, né? Então você vê essa mesma pessoa, né, que foi vice-presidente do Brasil. Eu me lembro de uma postagem dele, foi no final do governo, quando já era eleito senador, disse, vamos combater o comunismo. Foi no dia da Universidade da Intentona Comunista, né? Estamos aqui para combater o comunismo, vamos combater o comunismo, né? Enfim, tá bem, vamos dar uma combatidinha na China, vamos, né? O país comunista que está dominando o mundo. Você não enxerga a China como um poder comunista. Então é muito bom assim, vamos combater o comunismo. E a China? Não, a China não é comunista. Tá bem. Então esse é o tipo de, né? E justamente pelo fruto conhecereis a árvore, né? Qual é o fruto de toda esse anti-intelectualismo, essa ideia de que qualquer ideia de política externa é ideológica, esse afastamento do Olavo, essa ignorância enfim, consciente em relação à política externa, né? Qual foi o fruto disso? Foi o fruto dessa desarticulação completa de uma coisa tão fundamental que era o movimento original do presidente Bolsonaro, né? O triunfo do sistema. Tem um ponto, né, que é bastante importante em cima disso, meu caro, que o senhor está comentando, que é o seguinte: o que a gente percebe? Que a COSBAN, poucas pessoas sabem, foi criada justamente no governo Dilma. Se eu não estou enganado, em 2015 a COSBAN foi criada, e o vice, e quem foi posto para ser ali estrategicamente? Michel Temer, para cuidar das relações com a COSBAN. E nós vimos na semana passada, no episódio da suspensão do X, o que nós tínhamos ali? A junção de toda a oligarquia política homenageando o ministro Alexandre de Moraes em São Paulo, com o vice-presidente ao lado dele, o presidente do Congresso e do Senado, o Rodrigo Pacheco, e também o próprio Michel Temer, que é um homem com um poder absolutamente grande no Brasil, para não dizer outra coisa, né? Mas é um homem com muito poder nos bastidores do Brasil,
e a COSBAN foi literalmente o neocolonialismo do Brasil à China. Acho que a gente pode classificar dessa forma. É o neocolonialismo do Brasil à China que as pessoas não estão atentas ainda, né, meu caro? Exato, Paulo. Então, falando do Olavo, né? Tanta saudade. Eu me lembro, no começo do governo Bolsonaro, tipo assim, em janeiro ainda, eu acho, 2019, me lembro de um vídeo do Olavo, quando começou a surgir toda a pressão dos militares contra ele, contra a Liga de Transformação, né, do Brasil. Ele falou assim: vocês vão transformar o Brasil numa grande colônia agrícola chinesa, é isso que vocês querem? É isso que vocês estão fazendo? Né? Isso, né? Janeiro de 2019, quando a gente tinha tanta esperança de mudança, mas ele já estava vendo que o projeto, ou a consequência do projeto era esse, né? Então é dramático e triste a gente ver que então, as pessoas não entendem que a sua relação, inclusive econômica, externa, né, ela é condicionante para a sua forma de governo. Né? Isso está sendo visto, eu tenho procurado chamar atenção para isso, nesse episódio do X. Quem está, digamos, apoiando a liberdade de expressão? Né? Os Estados Unidos, com todos os problemas do governo Biden, mas os Estados Unidos. Não sei se vocês viram, não sei se está só no X, deve ter em algum outro meio de comunicação, mas vocês viram a carta do presidente da FCC, né, que é tipo a Anatel americana, para o presidente da Anatel brasileira. Né? Então, é uma entidade, aquilo ali é a mão do governo americano, né? Dizendo: olha, é um absurdo o que vocês estão fazendo. Né? Eu nunca vi uma carta entre entidades reguladoras, né? Uma carta de um conteúdo político profundo. Olha, isso é censura, isso é incompatível com democracia, aquilo que está sendo feito no Brasil. Né? Isso veio de onde? Dos Estados Unidos, a preocupação dos deputados americanos com a perda de liberdades no Brasil, né? E a pressão que eles podem exercer, né? Por causa da capacidade política e econômica americana, sim. Né? Então, claro que a corruptolândia brasileira quer a relação com a China, porque a China não só não faz nada, mas então você está vendo o X. Né? A China está aprovando o que for feito em termos de censura no Brasil, a China vai apoiar. E apoio chinês não é só de boca, né? Apoio chinês tem outras coisas. Quem é visto como amigo da China também tem muito a ganhar. Frase do Olavo, né? Ele dizia: nunca vi ninguém defender a China que não esteja ganhando dinheiro com a China. Eu também nunca vi. Então, não estou dizendo que é dinheiro sujo, né? Mas é dinheiro. Eu tenho procurado chamar atenção, enfim. O presidente do Supremo vai lá na China para estabelecer um acordo de cooperação na área de inteligência artificial, ou seja, que é a área fundamental para controle social, para controle político, né? E disse: olha, o modelo chinês de inteligência artificial é melhor do que o americano. Né? Que beleza, né? Quer dizer, a China, então, é a nossa referência agora? É a referência. Né? Isso, entendeu? Então, ministro, eu vou colocar aqui uma objeção que muitas pessoas vão assim: mas por que a gente tem que escolher entre o americano e o chinês? Porque o Brasil não faz o desenvolvimento de ciência e tecnologia, o Brasil não tem investimento em indústria. Né? A indústria brasileira ela tá diminuindo, a indústria brasileira está decrescendo. Mas claro. Né? Não, a gente está começando a ter êxodo populacional, estamos com decrescimento da natalidade, talentos brasileiros, aqueles que têm qualidade para criar algo novo, por falta de um ambiente de empreendedorismo, estão indo para fora. Né? Então, assim, por isso que o Brasil não tem um sistema de inteligência artificial, um programa espacial sério, não tem nada nesse sentido. Né? Não tem nada. A indústria brasileira ela é praticamente para produzir commodities, e olhe lá. Paulo, isso foi construído, né, na verdade, nos governos dos anos 90 já, Fernando Henrique e tal. Por quê? Por que o Brasil se desindustrializou? Né? Por que o Brasil não pegou a onda da globalização para se tornar realmente uma grande economia industrial, como a Coreia fez? Né? Por quê? Porque para fazer isso, desde o começo dos anos 90, quando as empresas multinacionais americanas, europeias, japonesas começaram a se distribuir pelo mundo, o Brasil não quis fazer os acordos com eles. Em 1994, proposta de acordo de livre comércio das Américas. Né? O governo Fernando Henrique começou a matar isso e o governo Lula terminou de matar isso. Né? Acordo de livre comércio com a União Europeia. Né? A ideia surgiu em 95, fica totalmente em banho-maria. O governo Lula não faz nada, o governo Dilma não faz nada. Né? Temer tentou um pouquinho, mas nós é que chegamos. Né? Em 6 meses fechamos uma negociação de 20 anos com a União Europeia. Depois destruíram. Né? Mas, enfim, o Japão, eu deixei tudo pronto para o Brasil ter uma negociação de livre comércio com o Japão. Né? Recebi o chanceler do Japão em janeiro de 2021. Eu saí do Ministério em março, 2 meses depois. Estava tudo pronto. Botei o pessoal, a equipe lá, excelente equipe que eu tinha, para trabalhar
trabalhar nisso. Pessoal, quer dizer, tinha um pouco daquele burocratismo, assim, mas não pode, vamos fazer uma porcaria de um acordo de livre comércio com o Japão, gente, né? Vocês acham que não tem interesse nisso? Claro que tem. Então, se não tivesse deixado trabalhar, teria deixado o Brasil com uma rede de acordos, tá, comerciais com as principais economias industriais do mundo, né? Estados Unidos, chegamos a ter um começo de acordo, assim, assinamos alguns acordos preliminares, digamos, inclusive um acordo anticorrupção, né, em 2020, mas se tivéssemos continuado, teríamos negociado um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, inclusive com o governo Biden. No dia que eu saí do Ministério, eu tinha uma reunião online marcada com a representante comercial dos Estados Unidos, que é tipo a ministra do Comércio dos Estados Unidos, tá? Uhum. Sei lá. Mas era para a gente começar a retomar a conversa que a gente já tinha com a administração Trump. Olha, né? Então, o governo Biden, o Brasil era só relação com Trump e tal. Não, eu estava construindo, tive 2 meses só para isso, mas já estava construindo uma excelente relação com o governo Biden, né, naquilo que interessava ao Brasil. Então, teria deixado o Brasil com uma rede, né, de acordo de livre comércio com os Estados Unidos, com a União Europeia. Bom, com a EFTA nós conseguimos fechar, junto com, mas também ficou depois congelado por causa de outras coisas. Mas Japão, tá? Reino Unido também queria, já não é mais membro da União Europeia. Talvez com a Índia também, que tem uma economia com outra característica, mas muito industrializada também, né? Tudo isso, por que a gente via? Olha, a gente precisa industrializar o Brasil. A partir de 2002, sobretudo, o direcionamento da economia brasileira muda completamente, né? Já estavam construindo a relação comercial com o Ocidente Democrático, e aí começam a construir a dependência chinesa. Foi construída artificialmente para com a China, tá? Quando o Lula assume, o Brasil exportava cerca de 4% da sua produção para a China, das suas exportações para a China, e cerca de 25% para os Estados Unidos, né? Hoje é 35% para a China, 9% para os Estados Unidos, né? Isso não acontece por acaso, tá? Isso foi... Agora, por quê? Né? Porque nós estamos condicionados a um plano chinês. O que a China quer do Brasil no seu plano hegemônico mundial? Quer que o Brasil produza chips? Não, eles querem produzir lá. Quer que o Brasil produza inteligência artificial? Não, a China quer produzir lá. O que a China quer? Que o Brasil produza comida, né? No plano dele está lá o mapa deles, né? A função de cada país. Brasil, comida para alimentar a China, né? Então, começa essa questão. Tá, foi boa para o agro? Foi, né? Mas você não precisava isso. E o preço também é um pouquinho alto, né? Então, e foi sendo gradativamente destruída, inclusive pelas importações provenientes da China, a nossa indústria. Então, sem acordos... porque o que os acordos comerciais fazem? Eles te colocam nas cadeias globais. Hoje, na indústria de ponta, você precisa estar dentro das cadeias, né? Nenhum produto ele é feito só num país. Ele é feito, né, um pedaço na Itália, outro no Canadá, outro, né, no Vietnã. Por quê? Porque esses países têm acordos comerciais dessa nova geração. O Brasil tinha que estar lá dentro. Não está. Não está nessas cadeias globais, né? Então, fica dependente só da agricultura, e a agricultura dependente só da China. E isso vem junto com o projeto político, né? Vem junto. Então, você falou, qual a diferença entre o Brasil? Por que nós temos que estar com os Estados Unidos ou com a China? Por que nós temos que optar? Então, a pergunta é o seguinte, por que nós temos que optar entre democracia e totalitarismo? Porque a gente gosta de democracia, eu acho, né? Então, China e Estados Unidos não são equivalentes, né? Não é como você, olha, eu sou de Brasília, vou chegar em São Paulo e vai ter um jogo, São Paulo e Corinthians, por que eu tenho que optar por um ou outro, né? Eu sei que você é São Paulino, eu já teria uma razão, mas enfim, não... são 2 times lá, igual, então por que eu vou torcer por um ou por outro, né? Mas não, isso é um raciocínio totalmente primário para relações internacionais, né? Relação com os Estados Unidos, preferencial, significa o quê? Relação com um país democrático que vai influir a favor da sua democracia, né? As empresas americanas, elas trabalham com uma ótica puramente econômica, de produzir, de produtividade. Então, parcerias com empresas americanas são parcerias com empresas individuais. Com a China, né, você tem um modelo totalitário, obviamente, né? E cada empresa chinesa, ela no fundo é conduzida, todas elas são pelo Partido Comunista Chinês. Então, um acordo comercial com a China é um acordo comercial com o Partido Comunista Chinês e tem um plano hegemônico, né, para instalar no mundo, no qual o Brasil tem um lugar. Então, não é o único fator, mas é um fator fundamental. Qual é a sociedade livre? Pois não, Vinícius, continua. Então, você quer uma sociedade livre? Quer uma sociedade democrática? Quer uma economia de mercado? Então, sua relação preferencial tem que ser com outras sociedades livres, democráticas, economias de mercado. Se você não vê diferença, né, entre Estados Unidos e China, é porque você não vê diferença entre democracia e totalitarismo. E um ponto que é importante nisso que o senhor está falando, do Partido Comunista Chinês, é que poucas pessoas estão atentas, nós estamos trazendo aqui no PH Vox, a quantidade de acordos que o PT está assinando com outros partidos totalitários de outros países. Sim. Ano passado assinou com o Partido Comunista Chinês e na semana passada assinou
semana retrasada, assinou com o Partido Comunista do Vietnã. Isso. Né? E para aqueles que falam que o Foro de São Paulo não tem importância, eu mostrei a fotografia da assinatura. Quem estava do lado da Gleisi Hoffmann, junto aos representantes do Partido Comunista do Vietnã? A Mônica Valente, que é a diretora executiva do Foro de São Paulo, né? E esposa do Delúbio Soares, diga-se de passagem, né? Então, assim, enquanto isso... E quando a gente fala isso aqui, pessoal, não é para a crítica pela crítica, porque quando você cobra a classe política, é porque você quer que ele faça um trabalho bom. Quando você cobra a classe política, não é porque você quer o mal, né? É a mesma coisa uma mãe ou um pai, quando vai repreender o seu filho, vai cobrar alguma coisa dele, ele quer o mal do filho, tá fazendo isso pelo mal? Não, porque quer o bem, né? Então a gente precisa entender isso também quando a crítica é feita, e não é a crítica pela crítica, porque a crítica pela crítica não traz nenhum fruto. Mas isso demonstra, né, o quão grave é nós não termos, por exemplo, representantes brasileiros, ninguém. E aí vão falar assim, não, mas é porque agora, atenção, a questão da Paulista é importante, mas nós temos centenas de congressistas, não podia reunir 5 e mandar lá para Buenos Aires para produzir um relatório com 10 assessores ao lado deles, para trazer registros, fazer articulações, conversar com outras lideranças. Isso é um recado que está sendo dado também para os outros movimentos de direita, que é o quê? Que o pessoal do Brasil não está nem aí para nada. E o que vai acontecer? A direita brasileira vai ficar isolada. E aí depois vai reclamar com quem? Né? Exato. Hoje a Argentina e merecidamente, a liderança da direita na América Latina. Não tem a menor dúvida. Né? Estão exercendo essa liderança no tema da Venezuela e nessa inserção pró-democrática que o Milei está fazendo, né? Gente, Milei é super inteligente, mas não precisa ser gênio para entender que se você quer um país democrático sem corrupção, você tem que se aliar com os países democráticos do Ocidente e não com os países totalitários do Oriente, né? Mas isso é considerado ideológico no Brasil. Então, né? O epitáfio da democracia brasileira, um dos epitáfios possíveis é isso, né? Seria simplesmente, isso é muito ideológico, né? Então, isso foi o que destruiu o governo Bolsonaro em grande parte. O que está destruindo agora é uma possibilidade da gente, né, aproveitar essa nova onda agora que está surgindo de democracia na América Latina. Democracia real, né? Democracia verdadeira. Então, realmente é uma pena, Paulo. É um espaço tão importante, tão valioso, que eu acho que não está sendo aproveitado. Como eu disse, a Argentina está na liderança. Esse fórum também tem a característica de intercâmbio de boas práticas, né? Então, você entender como é que os casos de sucesso estão trabalhando e para tentar aplicá-los, né? Isso é muito importante. Você também ter a cooperação para revelar determinadas coisas, né? Isso, né, se vê, por exemplo, todo o caso de Lava Jato, de Odebrecht, né? E outras companhias, né? O Brasil está sepultado, mas em outros países latino-americanos não está sepultado, né? Colômbia, Peru, Equador, né? Argentina, Bolívia, né? Nós estamos vendo esse levante, né? Mas enfim, então, seria interessante, né, cooperar para trazer à luz certas coisas, né, do nosso passado recente, né? Mas e a verdade, né? Trazer a verdade sobre o Brasil. Eu tento colocar um pouco disso para as pessoas, tanto no plenário quanto nas conversas, né? Passei 3 dias aqui, 24 horas por dia quase, conversando com as pessoas, conhecendo pessoas, conversando com gente que a gente já conhece. Tem gente boníssima realmente aqui trabalhando, todo mundo interessadíssimo no Brasil, e as pessoas não sabem o que está acontecendo no Brasil, não tem uma dimensão. Eu tento passar isso, mas precisaria ter mais gente passando essa dimensão, né? Então as pessoas falam, qual é a próxima eleição do Brasil? Eu falo, eu sei qual é a próxima eleição do Brasil, não interessa muito, gente, né? A gente está perdendo hoje a nossa liberdade. As pessoas estão vendo simplesmente, né, pelo calendário eleitoral que você falou antes, né? Tá? O calendário eleitoral é um pouco cosmético hoje, né, no Brasil para a luta política. Claro que é importante, vereador, prefeito, etc. Né? Mas, então, ideias, né? É um espaço de ideias e a direita brasileira precisa voltar a gostar de ideias, Perfeito, ministro. Olha, meu caro, eu quero agradecer ao senhor o tempo, só até estourou um pouco aí o tempo que o senhor tinha comentado que poderia, mas foi um grande prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui, né, ao vivo no PH Vox, e nós vamos continuar com o programa. Eu desejo para o senhor um bom retorno para casa, viu? Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, sempre com admiração imensa pelo trabalho que você faz. Você me permite só um mini comercial assim? Claro, por favor, deve. Enfim, todas essas ideias que eu coloco aqui, eu procuro desenvolver na Academia Folha Política, né, onde eu tenho meu curso de Logo Político, onde eu tenho uma live semanal, além disso. Então, quem quiser conhecer o trabalho que eu estou desenvolvendo lá, que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, né, é academiafolhapolitica.org. Então, Academia Folha Política, tudo junto.org, né, eu estou lá. E desculpa o tempo aqui, a gente poderia passar muitas mais horas aqui conversando, né? Mas realmente o canal PH Vox está preenchendo um espaço fundamental, né? Acho que é um dos raios do sol que a gente tem hoje no nosso universo de pensamento no Brasil. Então, eu queria deixar, sobretudo, essa palavra de admiração pelo teu trabalho aqui. E do senhor Sepúlveda e todo mundo que trabalha contigo também, claro. Obrigado, meu caro. Eu fico honrado, viu? É uma honra muito grande. E, pessoal, sigam também o canal do ministro Ernesto Araújo, tá? Procurem. O canal no YouTube dele é excelente, as lives são maravilhosas, tá? Acompanhe, porque vale muito a pena. Ative o sininho, vá lá, porque vocês vão ficar bem informados. Obrigado, ministro. Bom retorno, viu? Obrigado pela entrevista. Obrigado, Paulo. Tudo de bom e vamos em frente aí, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Quero contar uma história breve e rápida para você, pois em 2019, quando o PH Vox foi fundado, a grande intenção e foco dele era, além de tudo, trazer fatos, realidades e análises aprofundadas no que tange a geopolítica, algo que até então era deixado bem à margem e já percebíamos que seria o denominador do futuro, não somente do Brasil, do nosso continente, mas de todo o hemisfério ocidental e, por que não, do mundo. E isso veio se mostrando cada vez mais verídico. E algo que tornou-se um fator determinante do nosso trabalho foram as eleições. E nós cobrimos aqui muitas eleições junto com vocês. Eleições nos Estados Unidos em 2020, eleições na França, eleições na Alemanha, eleições na Hungria, eleições em Portugal e, por que não, eleições no Brasil. E em 2020 nós fizemos uma promessa ao nosso público, que nós iríamos fazer de tudo para cobrir as eleições americanas do ano de 2024 diretamente dos Estados Unidos. E é por isso que eu convoquei todos vocês aqui, justamente para que você seja parte desta campanha de engajamento para que consigamos fazer a melhor cobertura das eleições americanas da mídia independente no Brasil. E para isso, nós precisamos contar com a sua ajuda. Ivan Kleber e eu estamos já com tudo pronto para viajar ao Washington DC e, assim, trazer para vocês as informações mais quentes, as informações do terreno que está acontecendo, que a mídia americana está falando, e entender a cabeça também do americano médio. Tudo isso diretamente da terra do Tio Sam. E a gente conta com vocês para conseguir aí suprir os valores e atender o que é necessário para cobrir os custos dessa viagem. E em forma de agradecimento, nós estamos aqui, obviamente, fazendo o sorteio dessas 2 cestas enormes de prêmios para vocês. Serão aí 20 livros, 20 livros, todos os títulos da editora PH Vox à sua disposição, uma camiseta com a estampa à sua escolha dentre as disponíveis da nossa loja e, mais do que isso, aqui a BOA Idiomas também, por acreditar nesse projeto, está patrocinando 2 bolsas, isso mesmo, 2 bolsas integrais do curso de inglês deles por 1 ano, com acesso total e exclusivo para os vencedores. Então, com a sua contribuição, você pode comprar quantos números quiser e assim você estará concorrendo a esses prêmios. Serão 2 sorteados que levarão para casa 20 livros da editora PH Vox, uma camiseta exclusiva da nossa loja e uma bolsa integral de 1 ano da BOA Idiomas. Contamos com vocês que sempre nos apoiaram até aqui para conseguirmos atingir mais esse marco, como fizemos na cobertura da COP26 na Escócia e também como fizemos na cobertura das eleições francesas com o apoio de vocês. Idem Vel, idem Nola.